Comece seu dia muito bem informado. Light News na Light FM. 91.7 Light FM, igual a você, diferente. Uma empresa da rede Dial de Comunicação. TV Informativo, canal 20 da NET, www.tvinformativo.com.br. A partir de agora, estamos começando o programa ao vivo aqui na 91.7 Light FM, em parceria com a TV Informativo, que você ouve aqui. Você vê na TV Informativo, nos canais ditos. Temos aqui ao vivo, então por isso sempre se tosse, se faz tudo. Temos também aqui na 91.7 um assunto de interesse a você, prezado telespectador TV Informativo. Temos um assunto de interesse a você, ouvinte 91.7. Recebemos no estúdio da 91.7 Light FM Ralph Kirchheim, da Advocacia Faleira e Kirchheim. O Dr. Ralph, ele vai nos falar sobre os nossos direitos, sobre nossos deveres do dia a dia em relação a perdas econômicas, danos, direitos que temos e às vezes passam despercebidos pela gente. Às vezes estamos no nosso dia a dia com direitos financeiros, direitos sociais e não sabemos. Bom dia, seja bem-vindo a 91.7. Tudo bom, Dr. Ralph? Bom dia, Fabinho. Bom dia, Light. Bom dia, telespectadores e também ouvintes aqui dessa prestigiosa empresa. Muito bem, Dr. Ralph. Questões de planos econômicos, previdenciário, vamos falar também, conversávamos aqui fora do ar sobre a questão do poder de tributar. Já diria os pensadores que o poder de tributar envolve o poder de destruir. Direito de ir e vir, podemos falar também hoje sobre essa questão aqui no Vale do Taquari, das chancelas dos pedágios. A promotoria aqui na região conseguiu a liberação dessas chancelas porque, como representantes da sociedade, a promotoria disse que não estava sendo cumprido, está nas manchetes dos jornais, os buracos nas estradas. Isso tudo são direitos que estão passando, quando a gente levanta de manhã, está passando na nossa frente, nas nossas ideias, e não sabemos o que fazer. Em primeiro lugar, Dr. Ralph, esse exemplo, por exemplo, dos buracos, a promotoria, tudo bem, o promotor mesmo às vezes se locomove, ele vê. Mas se um cidadão eu levanto de manhã, estou insatisfeito com alguma questão, qual é o meu procedimento? Eu vou a um advogado, eu vou a um promotor público? Qual é o meu primeiro procedimento para fazer valer meus direitos? Bem, em tese envolve o tema que está relacionado a isso, né? Uhum. Se nós, por exemplo, colocarmos a questão das estradas, que aqui hoje está bem trabalhada, né? Porque nós viemos de umas estradas que tinham o seu pedágio, né? Uhum. Mas que tinham a sua manutenção, a sua beleza, a sua pintura, emplacamentos e tratamento, né? Para a gente ter segurança até numa volta à noite, no dia de chuva. É muito tranquilo. E isso hoje, aos poucos, parece que está não se observando, né, nesse contexto. E diante disso, a promotoria em Encantado, a promotora André Prediger, né, conseguiu uma liminar em relação a isso para fins de suspender temporariamente, então, enquanto que obras não eram feitas, enquanto que ambulâncias não estariam, enquanto que carros guinchos, para a segurança da pessoa que, na realidade, tem o direito, então, como mencionaste, de ir e vir, na realidade. Sim. Mas também adequadamente, até porque se está pagando o pedágio, não é que se deixou de pagar o pedágio. Ele continua sendo pago, mas e cadê a contrapartida disso? É um questionamento que tem que ser feito, e aí então, os órgãos do Ministério Público, né, estão muito atentos para essa questão, né, e eu acho que isso deve se manter e é a forma também do cidadão buscar esse seu direito nesse contexto, né? Sim. Me diz uma coisa, prezado Dr. Ralph. Temos como falamos, vamos assim dar pautas para buscar esse direito. Aonde a pessoa vai? É no Ministério Público mesmo? Ele diz aonde fica o Ministério Público? Vai no fórum? Nos deixa assim bem no dia a dia. Qual o procedimento do dia a dia do cidadão? Certo. Por exemplo, se houver digamos que a pessoa está andando, entra no buraco desse e estoura o pneu, quebra a roda e tudo, né? Ela tem direito reparatório contra a própria
contra o próprio Estado, que está ali responsável por aquilo, né? Ou a empresa que está responsável por aquilo lá, né? GR é uma empresa pública, então responsabilidade também do Estado. Ele pode buscar isso junto a advogados, porque é uma ação reparatória contra o Estado, né? E também, em algumas situações, o próprio Ministério Público, se isso também envolve direito coletivo, né? Se envolve uma situação em que todos estão, né? A coletividade está em perigo em relação a isso. E aí cabe ao Ministério Público agir, né? Em situações, o Ministério Público, por exemplo, aqui em Lajeados, está localizado na Rua Schumann, que é lá para trás da rodoviária, né? Numa área onde tem É uma transversal da Castelo Branco. É uma transversal daquela Avenida Castelo Branco, onde tem o fórum, em primeiro plano, depois o Ministério Público, a metade do morro ali, subindo lá em cima. Então, basta ir lá, ir no balcão e dizer lá, que tem uma queixa. No Ministério Público, se ela for uma queixa procedente, coletivo também, né? Qualquer situação, primeiramente é interessante consultar um advogado, um profissional do direito, que pode dar esse melhor encaminhamento dependendo da questão, né? O senhor falou em social e temos já mudando a pauta e já entrando também em outra. Essa questão de planos econômicos. Certo. Somos cidadãos do mundo, estamos na sociedade e os planos econômicos levam, às vezes, alguma porcentagem de nossa poupança e daqui a 10 anos ficam sabendo que tem direito a 10 anos a uma poupança, um direito. Como é que está essa questão? Estamos tendo ainda essas situações? Ainda existe algum assunto em pauta em relação a este assunto, planos econômicos? Sim. O que existe nessa questão de planos econômicos hoje não é mais possível. Nós estamos, então, praticamente aqui exemplificando através da poupança, por exemplo, né? Até alguns anos atrás era possível pleitear diferenças de poupança dos planos Bresser, Collor 1, Collor 2, né? Onde a inflação era enorme e não havia não se passava os valores para o poupador, né? E esses valores, na realidade, eles estão em poder dos bancos. Né? Então, várias ações, inclusive coletivas, começaram a pipocar em diversos pontos do país. Só que era muito complicado porque as pessoas, depois de 20 anos, não tinham mais o documento da poupança, o número da conta, alguma coisa. Mas isso tudo era possível em requerimentos feitos ao banco, que também deixaram de existir vários bancos, né? Mas o que foi o sucessor pleitear junto a esse banco um extrato da sua conta, que era obrigação do banco entregar. O extrato da conta. Então tinha cálculos para atualizar esses valores, para ver se, né, efetivamente valia a pena ou não. Mesmo que eu entenda que qualquer valor de cidadão multiplicado muitas vezes por 1 milhão, que seja R$1, que seja R$10 que o cidadão tem, 1 milhão são 10 milhões. Esse valor fica retido no banco e sob uso do banco, empréstimos, e onde ele ganha mais que o dobro ainda em cima disso. Então, esses valores, hoje não se pode mais entrar com ação individual. Existem ações coletivas em andamento, né? Como o IDEC, né, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, que tem sede em São Paulo, mas atua também as ações que eles entram contra bancos. Algumas estão em andamento, estão decidindo, mas que podem beneficiar todos os poupadores ainda, né? Sim. É uma questão de análise de qual banco a pessoa tinha, quanto tempo, se cai exatamente naquele período, se ela tinha a poupança naquele período exato, que às vezes a gente tinha poupança, mas o período não fecha, né? Então é uma questão que tem que ser vista pessoalmente. Mas, alerto, está encerrado a ação individual. Então é só entrar com ação dentro daquilo que for decidido na ação coletiva que já está em andamento, ações públicas, né? Nas públicas. Que estão em andamento. Então, ali sim, beneficiaria
todos os poupadores do Brasil nessa situação. O período, mais especificamente, terias como nos informar? Olha, nós tivemos ali, né, foi na época de 94, 97, 98, aqueles períodos ali que teve as diferenças, né? Ou seja, nós estamos falando de bem mais de 20 anos aqui, né? Sim, exatamente. Mas ainda é possível através de ação pública, portanto. Sim, não ação pública que se adentre agora, mas sim as que estão em andamento, né, que vão gerar provavelmente esse direito. Ela ainda não está totalmente decidida, depende do Supremo, tudo atrasando por causa do mensalão, né? Sim. Inclusive a questão do fator previdenciário, outras questões importantes também para as pessoas e que estão sendo obstruídas de certa maneira nessa questão, né? E isso acabou, então, acaba prejudicando, né, como um todo a realização, né, do melhor direito. Dr. Ralph Kirschheim, tem uma pergunta para lhe fazer, assim, para encerrarmos a primeira parte aqui do programa e depois, na segunda, falaremos mais sobre direitos e deveres do cidadão. O advogado, ele atende o cliente, aí o cliente bota sua fé na procuração, na sua representatividade, e aí ele falasse sobre os atrasos em fóruns, em processos, em trancar pautas. Como é que lida o advogado em relação a prestar contas ao cidadão e, de outra parte, às vezes atravancados, prazos não correndo exatamente como se espera? O cidadão vai lá e diz: o senhor me prometeu que em 15 dias teria uma resposta. Ele pode prometer, primeira coisa, como lidar com essas questões que no Brasil a justiça é morosa. E às vezes, já casando a pergunta também, o ouvinte está nos dizendo, o espectador TV Informativo está nos dizendo: pois é, eu gostaria de entrar, mas não fica pronto nunca, eu vou morrer e não vou receber, É verdade. É caro, o advogado é caro. Nos dê um apanhado sobre essas nuances que giram em simplesmente querermos efetivar os nossos direitos. Sim. Bem colocado, Fabinho. Eu acho que é um tema que precisaria ser mais trabalhado em termos... esses direitos que a gente tem, eles constitucionalmente devem ser representados por um advogado perante a justiça, né? O advogado, ele possui um dever constitucional em relação a isso, né? Ele tem uma lei que define as questões, inclusive relativas a honorários, né? Sim. E as atuações também, né? O que ocorre, na realidade, a gente, como advogado, muitas vezes fica preso numa situação, porque, bem no começo, advogado, ele é um profissional de meio, ele não é de fim, assim como o médico. Ele não pode prometer o resultado. Não é uma cirurgia plástica. Ele não está obturando o dente que vai dar aquele resultado. Ele é um profissional de meio. Por quê? Ele depende de uma decisão do juiz. E antes disso, das provas e dos depoimentos e testemunhas, perícias, que podem dar resultados diversos, inclusive diferente do que tudo que se está se decidindo até aquele momento. Agora, o profissional de direito não pode prometer que numa revisional de juros ele diga: bom, é só 12% porque na Constituição diz que é 12% e pronto. Não. Aí nós estamos vendendo algo que não pode. Existem já decisões do Supremo e Superior, principalmente, onde está colocado que o juro que pode ser cobrado em revisionais, das mais diversas que existem, né, é o juro de mercado. Por quê? Porque é uma relação também de consumo. A pessoa não é obrigada a assinar o contrato naqueles termos, e ela também pode questionar constantemente os contratos. Nós temos PROCONs que também servem para isso, né? Então, hoje é muito complicado uma situação, Fabinho, que tem se resolvido um pouco, mas antes tu entravas com uma ação que normalmente demoravam em torno, vamos supor, uma ação que demorasse uma previdenciária, uma tributária, 3 anos. E com recursos, com delongas, com perícias, com outras situações, esse processo acabava, muitas vezes, demorando mais de 10 anos. Né? O profissional atuou nesse período todo. O profissional continuou do começo até o fim. E se nós formos dividir em 10 anos a atuação constante em recursos, em todos os questionamentos para melhor o cliente, né? Sim. É muito complicado também, muitas vezes, fixar um valor ali. Por quê?
tu não sabes quanto tempo vai demorar esse processo, né? E o advogado não pode ser parceiro do cliente e dizer simplesmente, não, se tu ganhar, eu ganho, se tu não ganhar, eu não ganho. Se nós ganharmos, eu ganho lá meio a meio contigo. Ele é um cliente, não é um sócio. Ele é um cliente, ele não é sócio. A OAB não permite que aconteça isso. A gente vê por aí, né? A questão dos contratos, é interessante fazer contratos, só que o cliente muitas vezes, poxa, se tu não confia na minha palavra,